A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu fico imensamente feliz em estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de reflexão e, principalmente, de preparação para os tempos que estamos vivendo. A pergunta que começa a surgir no coração de muitos é: será que estamos nos aproximando do fim? Como podemos nos preparar para os dias difíceis que estão por vir? Se você está se perguntando isso, saiba que essa é uma dúvida legítima e, mais do que nunca, precisamos estar atentos aos sinais. Não estamos aqui para criar pânico, mas para conscientizar e preparar o corpo de Cristo, e também aqueles que estão buscando entender o que está acontecendo ao nosso redor. Eu sei que quando falamos sobre as profecias e o fim dos tempos, muitas pessoas se sentem um pouco desconfortáveis. Parece algo distante, algo que não vai acontecer agora. Mas, sabe, a Bíblia é clara em nos ensinar que os sinais do fim já estão sendo vistos em nosso meio, e eles são mais evidentes do que nunca. Basta olhar para os eventos ao redor do mundo: guerras, divisões políticas, aumento da violência, decadência moral na sociedade. Tudo isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Fique com a gente até o final, pois ainda nesse vídeo teremos um momento imperdível de oração, onde vamos clamar juntos por sabedoria e força para enfrentar os tempos difíceis. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento para se inscrever, é rapidinho. Muito obrigado. Agora, vamos continuar, porque o melhor está por vir. Eu lembro de um momento que marcou minha vida. Estava assistindo a um noticiário sobre as tensões geopolíticas no Oriente Médio, e uma reportagem destacou como países estão se alinhando de maneira que parece ser o cenário descrito nas profecias de Daniel e Apocalipse. As alianças estão mudando, e as nações estão se preparando para algo que ninguém quer realmente acreditar, mas que está prestes a acontecer. Quando você vê isso de forma clara, a sensação é de um alerta aceso. Isso não é um acaso. Deus já nos advertiu, e é hora de prestar atenção, meus irmãos. No último mês, vi um cristão compartilhando sua experiência ao visitar um país onde a perseguição aos cristãos está aumentando. Ele falava com tanto temor e seriedade, mas também com esperança, pois sabia que estava sendo fiel a Cristo, apesar de toda a adversidade. Ele me contou como as igrejas estão se tornando mais secretas e como a fé, nesses lugares, está mais forte do que nunca. Isso é um reflexo direto das palavras de Jesus, que nos alertou sobre a perseguição aos cristãos nos últimos dias. Mas o que mais me tocou foi a convicção daquele homem. Ele sabia que a perseguição era uma prova de que a vinda de Cristo estava próxima. E quando falamos sobre a decadência moral, não podemos fechar os olhos para o que vemos todos os dias nas redes sociais, na TV, nas músicas, no comportamento da sociedade. O que antes era considerado errado, agora é tratado como algo normal. O pecado está sendo glorificado, e aqueles que se opõem a ele são muitas vezes chamados de antiquados ou intolerantes. Isso é um claro sinal de que estamos vivendo nos dias descritos por Paulo em 2 Timóteo 3:1-5, onde ele fala sobre os tempos difíceis, em que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e religiosos. Esses são os sinais que precisamos observar. Mas, irmãos, não se enganem. Não estamos aqui para ser pessimistas. A palavra de Deus também nos fala sobre o grande avivamento que acontecerá antes do fim. Então, sim, vemos as trevas, mas também sabemos que a luz de Cristo está mais forte do que nunca, e Ele nos chamou para ser luz neste mundo. A questão é: você está pronto para ser essa luz? Ou vai se deixar levar pelas correntes que estão nos puxando cada vez mais para longe de Deus? Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando: e eu? O que eu posso fazer nesse cenário? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo profunda: esteja em constante vigilância. Cuide da sua relação com Deus. Não deixe que a distração do mundo te faça perder o foco. O momento é agora. Pergunta: e você, como tem se preparado para esses tempos que estão à nossa porta? Está atento aos sinais ou ainda está esperando para ver o que vai acontecer? Agora que refletimos sobre os sinais dos tempos, quero que você pare um momento e se pergunte: o que é que realmente importa para mim neste momento da minha vida? Porque, irmãos, a verdade é que os tempos difíceis estão vindo, e a Bíblia nos fala claramente que a nossa fé será testada. O que você tem feito para se fortalecer espiritualmente e enfrentar os dias que estão por vir? Talvez você esteja dizendo: eu não sei o que fazer. Ou quem sabe você já tenha começado a perceber que está vivendo a fé de forma mais superficial, e não tem dado devido valor ao que realmente importa.
Deixe-me te contar algo. Deus nos chama para uma vida de total entrega, e essa entrega deve ser todos os dias, não apenas quando estamos diante de um problema ou situação difícil. Ele não quer uma fé só de domingo ou em momentos de aflição. Ele quer uma fé genuína, que se reflete em cada decisão do nosso cotidiano. Eu me lembrei de um exemplo que compartilhei há pouco tempo com um amigo que passou por uma grande luta. Ele perdeu o emprego, e em vez de se desesperar, ele se agarrou em Deus. Ele disse: "Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, como sempre cuidou antes." Ele não ficava se lamentando, mas se dedicava a orar, a buscar a palavra e a fazer o bem para as pessoas ao seu redor. Isso me fez pensar: será que estamos realmente prontos para confiar em Deus de forma plena? Ou será que precisamos de algo grande e dramático para confiar completamente nele? Vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz sobre esses tempos de tribulação. No livro de Mateus, Jesus nos diz que o amor de muitos esfriará nos últimos dias. Olha só o que ele fala em Mateus 24:12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora, pensa comigo, qual é a sua reação diante da maldade ao seu redor? Você sente que o seu amor pelo próximo está sendo afetado por esse ambiente de trevas e maldade? Isso é algo para refletirmos profundamente, porque o amor é o fundamento de tudo. Jesus nos disse que devemos amar a Deus e ao próximo, e que, através desse amor, todos saberiam que somos seus discípulos. A verdade é que o mundo está cada vez mais distante dos valores que a Bíblia nos ensina. A sociedade está cada vez mais egoísta, individualista e insensível ao sofrimento do próximo. Mas será que isso vai ser motivo para que o nosso amor esfrie também? Ou será que, como servos de Cristo, estamos chamados para brilhar ainda mais forte nas trevas? Jesus nos desafiou a ser luz no mundo. Ele não disse que seria fácil, mas ele garantiu que estaria conosco até o fim. Você está disposto a ser essa luz? Ou vai se esconder em meio às dificuldades? Eu sei que, muitas vezes, pode ser difícil manter essa fé inabalável. Todos nós passamos por momentos de dúvida, de insegurança, onde parece que Deus está distante. Mas, mesmo nesses momentos, Ele nos garante que não nos abandonará. Quando você se sente fraco, é a oportunidade perfeita para deixar o poder de Deus se manifestar em sua vida. Deixe Deus ser a sua força, mesmo quando você não tem forças. Lembre-se também das palavras de Paulo em 2 Coríntios 12:9, quando ele fala sobre suas fraquezas. Mas ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando você se sente fraco, é exatamente nesse momento que Deus pode fazer a obra mais grandiosa na sua vida. Ele nunca pediu que fossemos fortes o tempo todo, mas que confiássemos nele em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. Agora me diga, você tem buscado essa força em Deus? Está se permitindo ser sustentado por Ele ou tem tentado carregar o peso do mundo sozinho? O que podemos fazer diante dessa realidade? Primeiramente, precisamos buscar a Deus em oração, todos os dias, e deixar que Ele fortaleça nosso espírito. Quando a pressão aumentar, é hora de lembrar que, em Cristo, somos mais do que vencedores. E que, quando as dificuldades surgirem, Ele nos capacitará para superá-las. Não importa o quantos ventos soprem, a nossa rocha é Cristo, e Ele jamais nos deixará. Você tem se preparado espiritualmente para esses tempos? Ou tem deixado para buscar a Deus somente quando as dificuldades se tornarem insuportáveis? À medida que avançamos, é importante perceber que os desafios não vêm apenas de fora, mas muitas vezes de dentro. Sim, dentro de nós. Às vezes, a maior batalha não é contra o mundo ou as circunstâncias externas, mas contra os nossos próprios pensamentos, emoções e medos. Você já se sentiu tão sobrecarregado com as situações que está enfrentando, que parecia impossível confiar em Deus? Esse é um dilema que muitos de nós enfrentamos. A ansiedade, o medo do futuro, a dúvida sobre o que vai acontecer, tudo isso pode nos paralisar, nos fazendo questionar a nossa fé. Mas, querido irmão, precisamos entender que as lutas internas são tão reais quanto as externas, e talvez até mais difíceis de lidar. Imagine que você esteja no meio de uma tempestade emocional, onde as dúvidas e os medos estão levantando ondas altíssimas dentro do seu coração. Nesse momento, o que Deus quer de nós? Ele quer que, mesmo com todo o medo e as inseguranças, confiemos nele. Que, mesmo no meio da tormenta, possamos olhar para ele e dizer: Senhor, eu confio em ti. Parece simples, mas não é. Eu sei disso. Eu também já estive lá. E assim como você, eu também me senti pequeno diante das adversidades da vida.
Mas eu aprendi que Deus não nos chama a ser perfeitos, Ele nos chama a ser fiéis. E, no meio da tempestade, a fidelidade a Deus se traduz em continuar caminhando com Ele, mesmo quando não vemos o fim do caminho. Quando não temos mais forças, é aí que a graça de Deus se torna mais evidente. Lembre-se de Pedro, quando andou sobre as águas. Ele foi chamado por Jesus, mas a partir do momento em que ele olhou para a tempestade, começou a afundar. O que isso nos ensina? Nos ensina que, quando olhamos para o problema, ele se torna maior do que a solução, que é Cristo. Não é que os problemas não existam, mas quando fixamos os nossos olhos em Jesus, Ele nos dá forças para atravessar as dificuldades sem sermos derrotados por elas. Agora, é importante perceber que essa confiança em Deus não é algo que acontece de uma hora para outra. Não se trata de um processo mágico, onde os problemas desaparecem assim que começamos a confiar em Deus. Não. A confiança é construída todos os dias. Ela é cultivada na prática, na oração, na leitura da palavra, na obediência e na experiência diária com o Senhor. Quando começamos a viver assim, nossa fé vai crescendo, e as dificuldades não nos abalam tanto. Eu quero que você imagine o seguinte: você está numa estrada estreita, cheia de pedras e buracos. O caminho é difícil, mas à medida que você avança, você começa a perceber que, com cada passo dado em direção a Deus, o terreno vai se tornando mais firme. Não é que os obstáculos desapareceram, mas você agora tem força para enfrentá-los, porque Deus está com você. E você percebe que, enquanto andava por aquele caminho, Ele nunca te deixou sozinho. E aqui está a chave para entender como viver em tempos difíceis. O Senhor está sempre conosco, Ele nunca nos abandona. E, por mais que as tempestades venham, nossa confiança nele deve ser inabalável. Não podemos olhar para o tamanho da onda, mas para a grandeza do nosso Deus. Vamos voltar um pouco no tempo, para quando os discípulos estavam na tempestade no barco com Jesus. Eles estavam apavorados, pensando que iam morrer. E o que Jesus fez? Ele se levantou e disse: "Paz, acalma-te." O que nos ensina isso? Nos ensina que, mesmo quando estamos no meio da tempestade, Jesus tem o poder de trazer paz. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, Jesus pode trazer paz ao seu coração. A tempestade pode até continuar lá fora, mas no seu interior, a paz de Deus pode reinar. Eu sei que, muitas vezes, a luta parece insuportável. O medo e as preocupações podem ser esmagadores. Mas, lembre-se, Deus não te prometeu uma vida sem dificuldades. Ele prometeu que, na tribulação, Ele estaria com você. E a promessa de Deus é que Ele vai te dar a força que você precisa, não para evitar a tempestade, mas para atravessá-la. E sabe o que é mais incrível? Quando você atravessa a tempestade, sai mais forte, mais confiante, mais preparado para o próximo desafio. Deus usa as dificuldades para moldar o nosso caráter e nos aproximar mais dele. Agora, eu te pergunto, como você tem reagido às dificuldades da vida? Você tem se agarrado ao Senhor em fé, ou tem olhado para a tempestade e se afundado nas suas próprias incertezas? À medida que seguimos nesta jornada, é importante lembrar que a nossa fé não é algo que acontece de forma isolada, mas em comunhão com outros. Não estamos sozinhos em nossa caminhada. Quando passamos por dificuldades, Deus não só nos oferece sua ajuda diretamente, mas também nos coloca ao lado de outros que estão enfrentando as mesmas tempestades. A igreja, a comunidade cristã, é um reflexo de como podemos nos fortalecer mutuamente, apoiando uns aos outros, compartilhando as lutas e celebrando as vitórias juntos. O corpo de Cristo é composto por muitos membros, e cada um de nós tem um papel importante a desempenhar na vida do outro. Lembre-se de que, quando você está fraco, seu irmão ao seu lado pode ser a força de que você precisa para continuar. E o oposto também é verdadeiro. Quando seu irmão está em dificuldades, você pode ser a mão que o levanta. Isso nos ensina algo profundo sobre o propósito de Deus para a nossa vida em comunidade. Por isso, não se isole nas suas dificuldades. Não é vergonha pedir ajuda. Não é fraqueza, mas sim sabedoria, saber que, juntos, somos mais fortes. Em Hebreus 10, 24 e 25, a Bíblia nos ensina: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse versículo nos lembra da importância da comunidade de fé. Quando nos reunimos, nos fortalecemos. Quando você compartilha suas dificuldades e ouve a experiência de outros, você percebe que não está sozinho.
O fato de saber que alguém já enfrentou algo semelhante e superou, traz esperança e confiança em nosso próprio processo de superação. Além disso, Deus, muitas vezes, usa as dificuldades que enfrentamos para nos ensinar a compaixão. Quando passamos por dificuldades e encontramos apoio, podemos ver com mais clareza o quanto é importante ajudar aqueles ao nosso redor que estão passando por algo semelhante. Deus não apenas nos ajuda a superar nossas lutas, mas nos prepara para ajudar os outros a fazerem o mesmo. Cada desafio é uma oportunidade para crescermos, não apenas em fé, mas também em amor e solidariedade. Eu te pergunto, em que momento você tem sido o apoio para alguém que está em luta? Talvez você tenha estado tão focado nas suas próprias dificuldades que não percebeu o quanto alguém ao seu redor precisa de uma palavra de conforto, ou até de uma oração. Lembre-se de que, quando você estende a mão para levantar alguém, também será levantado. E é isso que Deus nos ensina a cada dia. Não se trata apenas de resolver os nossos próprios problemas, mas também de ajudar uns aos outros a superar as dificuldades. A vida cristã é sobre comunidade, é sobre estar ao lado do outro, encorajando e fortalecendo. Eu quero que você imagine uma grande rede de apoio. Cada pessoa é como um elo dessa rede, e quando um elo se quebra, toda a rede fica mais frágil. Mas, quando estamos juntos, entrelaçados na fé, a rede se torna inquebrável. É quando estamos unidos em oração, em amor, em ação, que conseguimos enfrentar qualquer tempestade, seja ela interna ou externa. Agora, se você se sente sobrecarregado e acha que não tem forças para ajudar a ninguém, eu entendo. Às vezes, estamos tão imersos nas nossas próprias lutas que não conseguimos pensar em mais nada. Mas, é importante entender que é no momento da sua fraqueza que Deus se revela com mais força em sua vida. E essa força que você recebe de Deus é para ser compartilhada. Ela não é só para você, mas também para os outros ao seu redor. Quando você se coloca à disposição para ajudar, é Deus quem age através de você. Parece que muitas vezes, a vida nos pede para sacrificar um pouco de nós mesmos para ajudar ao próximo, não é? Mas é nesse sacrifício que encontramos a verdadeira alegria. Quando damos aos outros, Deus nos dá mais do que podemos imaginar. Por isso, não tenha medo de estender a mão. Não tenha medo de ajudar. Cada pequeno ato de bondade e cada palavra de encorajamento são uma expressão do amor de Deus em você. E quando você faz isso, você se torna uma extensão das mãos de Deus neste mundo. E você sabia que Deus nunca abandona os seus servos fiéis? Ele não vai deixar que o seu esforço seja em vão. Então, minha pergunta para você agora é: em que momento você tem sido a resposta de oração na vida de alguém? Seja um apoio, seja um consolo, seja a voz que diz: Deus vai te ajudar a passar por isso. E lembre-se, cada gesto de bondade é uma semente plantada no coração do outro, que, com o tempo, produzirá frutos de esperança. Com isso, você está pronto para caminhar para o próximo passo da sua jornada de fé. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por nos permitir estar aqui, reunidos, com o propósito de buscar o teu auxílio e direção. Sabemos que, sem ti, nada podemos fazer, mas com a tua força em nós, tudo é possível. Senhor, peço que, neste momento, tu venhas ao encontro de cada coração que está assistindo a este vídeo. Tu conheces as lutas, os medos, as angústias e as vitórias de cada um. Não há nada em nós que tu não saibas. Nós te entregamos todas as nossas preocupações e dificuldades, sabendo que tu és o Deus que tudo vê e tudo pode. Pai, pedimos que tu nos guies em cada passo da nossa jornada. Que possamos sempre buscar a tua sabedoria e a tua direção em todas as áreas da nossa vida. Senhor, sabemos que a caminhada cristã não é fácil e, por muitas vezes, nos sentimos cansados, sem forças. Mas te pedimos, renova as nossas forças. Como o salmista diz, levanta-nos com a força do teu braço. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos seguir firmes em nossa fé, com confiança de que tu estás conosco a cada dia. Te pedimos, Senhor, também, por todos aqueles que estão passando por dificuldades nesta hora. Que tu possas ser a sua fortaleza e refúgio, a resposta para suas orações e o consolo para o seu coração. Senhor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, inunde os corações aflitos. Que o teu amor envolva aqueles que se sentem sozinhos e abandonados. E que através de nossa fé, possamos ser instrumentos do teu consolo e da tua graça na vida de todos ao nosso redor. Pai, sabemos que estamos aqui com um propósito, e pedimos que tu nos ajudes a cumprir esse propósito.
Que cada um de nós possa ser luz neste mundo escuro, levando teu amor aonde quer que vamos. Que possamos ser exemplos de fé, esperança e caridade, manifestando teu caráter em tudo o que fazemos. Senhor, abençoa cada pessoa que está assistindo agora. Que a tua mão poderosa esteja sobre eles, guiando-os e protegendo-os em todo o tempo. Que, a partir deste momento, eles sintam a tua presença de uma maneira mais íntima e profunda. Não importa o que enfrentem, Senhor, que eles possam confiar em ti, e saber que tu estás ao seu lado, agora e para sempre. Nos entregamos em tuas mãos, Senhor, confiantes de que tu cuidarás de nós. Que o teu Espírito Santo nos conduza todos os dias, nos fortaleça em nossa fé e nos ensine a viver de acordo com os teus mandamentos. Em nome de Jesus, te agradecemos, e oramos com fé, crendo que tu já estás trabalhando em nossas vidas. Amém. Agora, peço que você reflita sobre a oração e sobre o que foi falado. Onde na sua vida você tem sentido a necessidade de renovação e fortalecimento? Que essa oração seja um lembrete de que, não importa o que você esteja passando, Deus está com você, pronto para agir. Gostaria de saber o que mais tocou seu coração nesta oração? Quero ouvir seus pensamentos e orações. E agora, convido você a se inscrever no canal, para que possamos continuar compartilhando mais mensagens de fé, esperança e encorajamento. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade, onde juntos podemos crescer mais e mais na graça de Deus. Além disso, não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de palavras de ânimo e consolo. E, para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, ative as notificações para sempre estar por dentro das mensagens que preparamos com tanto carinho para você. Na tela final, você verá 2 vídeos para escolher, que com certeza irão edificar ainda mais sua caminhada de fé. Amém.